Fala pessoal, ótima tarde. Estamos iniciando mais uma live aqui pelo Instagram do Cláudio Palermo e também pela Rádio Palermo. O pessoal está acompanhando via rádio web www.radiopalermo.com.br. Estamos iniciando aqui mais uma live e hoje a gente vai conversar com o Danilo Teixeira, que é palestrante, é radialista também, participa de programa aí em televisão. A gente vai conversar com ele como é que ele está indo nesta pandemia. Desligar o telefone aqui. Como é que ele está se virando nesta pandemia e também os seus trabalhos, a sua carreira. A gente vai conversar sobre o humor também, que eu já vi que ele é fera nessa questão do humor. Danilo Teixeira vai estar com a gente aqui. Mandar um abraço já para o Djalma Argolo, que está entrando aqui na nossa live. Antes de conectar com o Danilo, eu quero convidar você para conhecer a Rádio Palermo, nossa rádio web. Temos aí 4.560 acessos por semana. A rádio começou em 2019, já tem um ano aí de existência, um ano de programação. E a gente está abrindo agora pacotes promocionais para você ter o seu programa de rádio. Você já se imaginou tendo um programa de rádio? Apresentando um programa de rádio, você vai poder apresentar o seu trabalho, o seu serviço, a sua empresa, a sua indústria, a sua entidade na nossa programação. Cláudia, eu só quero fazer programa tocando música. Eu gosto de tal ritmo e quero fazer 1 hora tocando música. O horário é seu, a programação vai ser sua, a produção vai ser sua. Você vai conhecer os nossos pacotes, 1 hora de programa, 30 minutos, 20 minutos, 5 minutos, é você que vai decidir dentro da estrutura aí do seu tema, tá bom? Então, se você se interessar em ser um comunicador ou uma comunicadora da Rádio Palermo, deixa o seu contato aí no inbox do Instagram ou entra lá no site, também você pode deixar mensagem, radiopalermo.com.br. Andréa Caetano está com a gente, Letícia Sanches 79 também, PH13 também entrando aqui. Hoje eu vou conversar com Danilo Teixeira, deixa eu já conectá-lo aqui. Danilão, tá dizendo aqui que você não pode participar, ó, não consigo te enviar o convite aí, ver o que está acontecendo, deve ser a sua configuração aí. Então, como eu estava dizendo, se você se interessa em ser um comunicador de rádio com uma programação bem bacana, a gente está com um servidor muito legal, que não sai do ar, que tem uma confiança, uma confiabilidade no mercado, que é a BR Logic. Então a programação está muito legal. Então acessa lá radiopalermo.com.br e se te interessar eu te mando os pacotes de programas que você pode escolher um, acessar e aí já começar a produzir o seu próprio programa de rádio. Te garanto que é um diferencial você divulgar, por exemplo, o seu serviço, a sua marca. Muita gente por aí não divulga pelo rádio, talvez não tendo conhecimento, acha que é muito caro, e aí você vai apresentar o seu trabalho, o seu nome, o seu serviço, a sua indústria, a sua empresa, enfim, comércio, de uma maneira diferente, com qualidade, com profissionalismo e com muita qualidade. Quem ouve a rádio fala, né? É uma rádio com som de FM, com estilo de FM, a programação musical é estilo Alfa FM, né? Então é uma programação que pega um público aí A e B e de 30 a 50 anos, então comercialmente falando é muito interessante. Então manda o seu contato aqui pelo inbox do Instagram ou acessa lá radiopalermo.com.br. Antônio Carlos Tarquini, o grande filósofo, também está aqui com a gente, valeu. Vou mandar o convite de novo aí, Danilo. Na hora que eu vou mandar aqui a solicitação, você é o único aqui que está acompanhando que não dá. Agora sim, ó. Agora foi. Peraí. Senhoras e senhores, esse cara é fera demais. Vocês vão gostar muito. Trabalho tão bacana que ele vem realizando aí. E aí, Danilo, tudo em ordem? Vou arrumar aqui. Deixa eu um pouquinho mais para trás. Agora sim. Como é que você está, cara? Estava escutando? Estou te ouvindo e escutando bem.
Ah, porque o cachorro da vizinha não tá latindo ainda. Deixa, Então tá bom. deixa ele. Deixa. É o áudio ambiente, aí é legal. Aí que é legal, tudo cru mesmo, É, né? Sem efeito de rádio, sem filtro, isso. Sem aquela coisa tudo organizadinha, sabe? Tem que ser X, Y, isso. montadinha, Bem, um cara ali pronto para regular a tua voz, não, aí não vamos dá. fazer ao vivo aqui do jeito que tem que ser. Danilão, primeiro agradecer aí você ter aceitado o meu convite, a sua disponibilidade e venho acompanhando o seu trabalho, né, da primeira vez que a Fernanda Fernandes, que é coach, palestrante, terapeuta, falou que Minha parceira. falou que é no seu programa falar sobre o seu trabalho, então acompanhei a entrevista lá, não lembro qual era a rádio, e desde Exclusive FM. Exclusiva FM. E desde então venho acompanhando o seu Sim. trabalho, você veio lá na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, falando do seu trabalho, do senhor Marmita, né, que é o personagem que você criou. Agradeço a oportunidade, verdade, agradeço a oportunidade. Conta um pouco aí como é que começou sua trajetória na comunicação. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Esse negócio de quando começou é um pouquinho complicado, né? É, Porque você fica um pouco dividido entre o profissional, né, e o amador, né? Então, eu, bem ainda criança, eu já sabia que era no meio da comunicação que eu queria me infiltrar, né? Então, desde criança eu já criava programas de TV na cabeça, formatos de programa. Pô, será que imagina isso na televisão? Eu era muito curioso para saber como as coisas aconteciam, né? Digo até que a TV Cultura, por exemplo, foi grande responsável por essa formação, por esse interesse, porque ali era tudo muito mágico. E eu sabia que naquele fantoche tinha alguém mexendo, entendeu? Eu sabia daquilo. E sabe, mesmo criança, e mesmo assim eu achava fantástico. Fantoche, inclusive, é uma coisa que até hoje eu sou muito alucinado. Eu gosto muito dessa arte, né, de manipular bonecos. Trabalhei muitos anos com isso e tal. E, e com quando eu era pequeno, eu ganhei um gravador e comecei a brincar que eu tinha uma rádio. Eu gravava, eu tenho até hoje, deve ter lá na casa da minha mãe, caixas de fita, aquelas fitas, né? Como é cassete. que é o nome daquelas fitas? Cassete, né? Que a gente gravava e colocava música, tocava música, tudo gravado, com essa vontade já mesmo de ser, sei lá, comunicador. Mas eu acho que eu dei um pontapé mesmo quando eu entrei para o teatro com 12 anos de idade. Que aí eu acho que eu busquei um caminho, né, para começar, né? Acho que eu deixei deixou de ser aquela coisa da sala de casa para virar palco, Legal. né? Então, eu, eu lembro até que com 13 anos de idade eu já estava apresentando em teatro com lotado, né? Não lotado por minha causa, mas era uma escola de atores onde a gente fazia um espetáculo com 12 esquetes na noite, às vezes, e cada um trazia a sua família, os contatos que tinha, e naquela época, sem redes sociais, eu estou falando de 1999, e aí vinha aquela leva de gente, misturava todo mundo, enchia Teatro Taíbe, que hoje não existe Sim. mais, o Teatro Itália, a gente lotava os teatros. E era mó barato. E aí foi quando eu tive até meus primeiros contatos com a comédia, com 13 anos de idade, que eu sacava uma coisa, falava improviso, eu via que o teatro ecoava aquela risada no teatro inteiro. Eu falei, meu, eu acho que eu consigo trabalhar bem por esse lado aí. E foi aí que eu comecei mesmo e veio muita coisa, né? Coisa atrás de coisa. Trabalhei no ramo infantil muito tempo, fui palhaço, trabalhei até com manipulação de bonecos, adaptei 5 espetáculos Que infantis. legal, cara. A gente trabalhou juntamente com a Secretaria de Educação lá do Litoral Sul, Praia Grande, Guarujá, São Vicente, para mais de 120 mil crianças os nossos espetáculos lá. Né? Eu, juntamente com o Arius, inclusive, um grande abraço. Foi o primeiro Patati do Patati Patatá. Ele é meu parceiro até hoje nos trabalhos aí. Então foi meio que por esse caminho. E aí, em 2012 eu mudei radicalmente. 2011 parei com o ramo infantil. 2012, sabe quando você pensa, preciso mudar um Tá. pouco, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar com teatro empresa. Publiquei lá um perfil meu lá no InfoJobs. E aí entraram em contato comigo, até foi por engano, porque
Era uma empresa lá dos fundos da Zona Norte e eu morava no Jardim São Paulo, Zona Leste. Eles achavam que eu morava no Jardim São Paulo, Zona Sei. Norte. E aí, você tem como estar aqui amanhã, tal hora? Eu falei, olha, é um pouquinho longe para mim. Ah, mas como assim longe? Você mora no Jardim São Paulo? Eu falei, mas é no Jardim São Paulo, Zona Leste. Ah, tá, desculpa, achei que era aqui. Ela, a mulher ia até desligar. Eu falei, não, mas do que se trata? Então, é um trabalho com teatro empresa, não sei o quê. Aí eu me interessei, atravessei a cidade no dia seguinte com uma entrevista e comecei a trabalhar, que foi onde surgiu o Seu Marmita. Eu tinha que criar um personagem e aí surgiu o Seu Marmita, onde eu comecei a trabalhar com teatro empresa. Você ainda continua? E a rádio... Fala. Pode Oi? falar, pode falar. Não, e a rádio ainda não tinha aparecido na minha vida. A rádio não tinha aparecido na minha vida ainda, foi quando em 2016, aí sim eu comecei a fazer rádio, que era inclusive para fazer um programa do Seu Marmita, Olha. na Exclusive FM. Era um programa de 2 horas do Seu Marmita, de sábado de manhã. Desculpa, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Toma água aí. Mandar um beijo aqui para Ana Facim, abraço pro Edu Psicol, tá aqui. O PH tá falando que você é fera, né? Cadê? Então, esse cara aí, eu vou começar a falar dele agora. Eu sei que ele Danilão tá aí. Eu tô colocando, tá aqui no monitor o Instagram aqui. E aí, em 2016, eu também não vou deixar de citar ele, não, o André Tavares, que trabalhamos juntos, né? Ele queria que a gente fizesse um programa do Seu Marmita na Exclusive FM. Porque aí eu já estava viajando 11 estados do Brasil, fazendo mais de 40 temas de palestras. Quando eu fui ver, eu já estava fazendo sozinho. Era um personagem que eu criei. Foi quando o Gil Patrão foi numa apresentação com a gente, juntamente com os novatos, para ver como era. E ele colocou 3 atores no palco de improviso. Já tinha 2, a sketch era de 2, né? Que era uma sketch de motivação. Aí eu tava lá, ele falou, Danilo, sobe lá também. Eu falei, mas é de 2 a sketch, como é que vai fazer? Ele falou, improvisa. Eu não sei se foi um desafio. Eu subi no palco, eu lembro até que foi no Senai de Barueri. Eu subi no palco e tinha uma vassoura no canto do palco. Eu peguei a vassoura, comecei a falar improvisadamente daquele jeito, né, já estava com a peruca, o figurino ficava na mochila mesmo. E aí fiz o Seu Marmita, falei, vai ser um faxineiro. E aí comecei a fazer. E aí é o seguinte, aí era para ser na Exclusive FM um programa do Seu Marmita, só que 2 horas falando com aquela voz, você trabalha com a voz, você sabe. Eu lembro até uma vez que eu entrevistei como era o nome do Wendel Bezerra, dublador do Bob Esponja, dublou muita coisa, o Pedro sabe do que eu tô falando aí, muita gente. E ele falava que era difícil dublar o Bob Esponja por mais de 1 hora, né? Porque a garganta ele forçava demais para fazer. Mas como é muito experiente, acho que 1 hora ele conseguia dublar muitas cenas e tal. E aí eu falei, olha, com o Seu Marmita não vai rolar. E com essa onda de stand-up, de cara limpa, eu que vim do teatro, da maquiagem, de você vestir uma peruca e fazer aquela coisa muito teatral, muito pastelão, eu gostava muito de fazer bêbado, sabe, esse tipo de personagem. Aí eu falei, acho que tá na hora de fazer alguma coisa cara limpa. Vamos fazer um programa de humor, mas cara limpa. Foi aí que ele falou, e aí? Mas eu falei, vamos fazer. Eu, você e eu tenho um cara para chamar, que é o Pedro Henrique Otramara, que está aqui em nossa live, que é o mal-humorado do programa. E foi o cara que me ensinou que na rádio o roteiro chama espelho. Não é isso? Exato. Chama espelho na rádio, não chama o roteiro? Exato, é isso mesmo. Então foi ele que me ensinou, que ele é formado em rádio e TV. Inclusive, então um grande abraço para ele. Foi aí que eu também tive o contato com rádio, fazíamos todo sábado. Depois fomos para a Mídia Brasil, fazíamos 3 horas de programa toda segunda-feira. Caramba, 3 horas. Taquera FM também. 3 horas toda segunda-feira. O Pedro achava um absurdo. Dava 1h30 de programa, ele já estava de saco cheio, mal-humorado. Mas aí isso traz, né? Muita experiência para a gente. E aí foi um pouco da minha história. E hoje você continua? Até chegar no Fatioli também, não posso esquecer, né? E hoje você continua em rádio? Não, hoje... Não. Rádio hoje não continuo. Não continuo. Hoje eu não estou em rádio, não. Hoje eu tô... Na verdade, a gente está parado, mas a gente tava todo domingo na Rede Brasil de Televisão com o programa Pagode Purinho, apresentado pelo Fatioli, Luciano Fatioli. E eu ali do lado dele, interagindo com ele, com os artistas, com os convidados, fazendo as externas e tal. E aí o programa parou por conta da pandemia, né?
não pode ter aglomeração, e o Fatioli também se afastou. E aí a gente está esperando só voltar ao normal para o programa voltar para a grade da Rede Brasil todo domingo lá. O programa Bagunça Organizada foi criação sua ou foi coletiva? Como é que tá? E ele também saiu fora do ar, ou continua? Eu demorei muito para entender, né, para cair na real, mas o Bagunça Organizada, que até o Pedro tá falando aqui, abração meus manos, 3 horas era dureza. Eu deixava o cara passar até trote, que coisa que eu ficava em choque no ar. A esposa de um cara foi parar no hospital, quase infartou por causa de um trote, nossa. Teve um cara que começou a gritar palavrão no meio da igreja, no meio da missa, de raiva da gente, foi um mau constrangimento. Então, assim, a gente passou por umas poucas e boas. Desculpa a sua pergunta, bagunça organizada. Hoje eu caí na real que é o seguinte, o programa ele teve temporadas, eu acho que a gente vive temporadas, a gente não consegue ficar contínuo no ar. Você deve saber muito bem, não sei, assim, a experiência que é um produtor independente de conteúdo hoje. Então, somos em 3. Eu, aqui em Itaquera, o Pedro, lá na Vila Nova Cachoeirinha, para trás ainda, né? Ele sabe que é referência Vila Nova Cachoeirinha, lá para o Jardim Imperial. Sei. O Moab, lá para a terceira divisão. Então, assim, cada um na sua rotina, cada um do seu jeito, na sua vida. Para tocar um programa toda segunda-feira tem que ter conteúdo. Eu sou um cara que eu acho que tem que ter conteúdo. Tem muita coisa igual, aí a gente tem que fazer coisa diferente, tem que ter uma dedicação. Então, assim, o programa ele viveu temporadas e a gente está agora sonhando com a próxima temporada, que eu não sei se é a quinta ou é a sexta já. Legal. De 2016 para cá. Ficar 3 horas no ar não é fácil não, cara. Haja conteúdo, hein? Mas não tem gente que Tem. fica? Você nunca ficou por aqui? Não, eu fico 2 horas, né, por dia. Todo dia. Mas você tem o espelho lá ou é improviso? Não, tem o roteirinho, né, que a gente fala, tem o roteirinho ali e tem a produção que ajuda, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, a gente, na verdade, até por um pouco de inexperiência e tal, a gente montava um roteiro, a gente não, vou até dar os créditos para o Pedro, né, que era o responsável por chegar lá, organizar as nossas ideias, levar até impresso mesmo e tal. Às vezes chegava 2 horas e 15 de programa, acabou a pauta, acabou, não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que falar. E o humor, eu não sei porquê, assim, eu acho que o humor ele tem uma responsabilidade um pouco mais pesada, porque se a gente está desde o começo do programa no embalo fazendo rir, a gente tem que continuar fazendo rir. Sim. Entendeu? Se você é um apresentador que não é a tua cara, é tipo um locutor que tem que interagir com os recados do pessoal, que tem que tocar música, que tem que dar dica de cultura, alguma coisa, o cara até se vira com essa responsabilidade. Não falando que isso é fácil, lógico. Mas no humor, se você... Pô, acabou a pauta, já era, o programa ficou sem graça. Aí ferrou. Mas você tem razão também. Ainda com essa onda de live, a gente começou a querer produzir coisa VT, né? A gente começou a querer fazer VT, começou, por exemplo, a gente tinha o quadro Diário do Bru, que era o Moab, fazia uma paródia do Mano Brown, mas era um cara totalmente sem moral, é o Mano Brown da quebrada sem moral que ninguém reconhece e tal, era uma paródia, mas imitando o Mano Brown, a gente tinha que gravar e às vezes gravava de manhã para editar e colocar no ar à noite, que a gente colocava ao vivo. Então, olha, eu vou falar para você, sem apoio, né, às vezes principalmente, é difícil tocar um programa. Sim, é verdade. Difícil mesmo. Mas a gente vai batalhar por uma nova temporada aí, se Deus quiser, em 2020. Agora, como que é trabalhar com o Fatioli, cara? Ele é aquele jeitão o tempo todo. Eu vi uns trechos que você coloca do programa, você tem uma sintonia ali muito boa com ele. Cara, não deu tempo ainda, até, não sei, ouvi isso de você, né, que é muito experiente, um cara que eu admiro muito profissionalmente, mas assim, até não entrei ainda nesse entrosamento com o Fatioli ainda, sabe, esse feeling, esse tempo que você tem, que até no Bagunça mesmo a gente levou alguns programas para conseguir tal, deixar de falar um por cima do outro, aquela coisa toda. Lá no Fatioli, assim, a gente tem 60 minutos. Você sabe muito bem como é isso. São 60 minutos no ar e você tem 56, mais ou menos, de arte, que eles falam, né? 56 de arte
56 no ar. 56 de arte é um programa editado com tudo. Então, quando chega lá, quando chega lá, o Fatioli é aquele seguinte: Danilo, vem cá. Jogo para você, você joga para mim. Que nem o vôlei. Jogou a bola para um, manda para o outro. Porque, na verdade, eu fico encarregado de interagir com os convidados que foram assistir. Às vezes apoiadores, às vezes só pessoas que foram lá de plateia assistir. Tá. E nisso você acaba dando voz para muitas pessoas que não entendem como é o tempo da televisão. Você sabe como é isso, né? Aquela pessoa que não sabe que tem que ser ator. Às vezes a pessoa, você pergunta sobre abacaxi e a pessoa quer falar da avó dela. Então, às vezes isso é muito... dá... E isso na televisão é um pouquinho complicado pelo pouco tempo que tem. Então é uma responsabilidade muito grande, porque qualquer coisa o Fatioli vem e corta, entendeu? Ele tem essa coisa, essa sacada, ele faz muita coisa de improviso. É uma responsabilidade, querendo ou não, fazer do lado dele por conta disso. Ele não segue, ele não tem por que também seguir roteiro. O programa que a gente faz lá, ele é totalmente sem roteiro, totalmente sem roteiro. E o Fatioli vai tocando e eu vou ali do lado, até pelo que eu falei, trabalhei com crianças, a gente trabalhou 3 horas em rádio, sabe que rádio dá uma experiência legal de ver. Você tem que preencher o tempo de que você está no ar, o rádio te dá essa experiência de você improvisar, fazer uma pergunta e tal. E aí, com isso, eu consegui ali desenvolver, mas eu acho que ainda não deu tempo. E ele é um cara demais, assim, ele é uma enciclopédia, é um cara muito inteligente, com uma experiência legal de televisão. Se o pessoal que não conhece colocar Luciano Fatioli no Google vai ver muita coisa sobre ele. E ele é um cara que voltando à pandemia, eu quero aprender muito mais com ele, porque eu ainda não aprendi nada, não deu tempo de aprender nada. Eu sei que voltando para o ar lá, é aí que vai ver a hora mesmo de eu aprender muita coisa com ele. Inclusive, o último programa que eu gravei não foi para o ar ainda. Foi quando começou essa coisa da quarentena. Tá. E ele, não sei, o médico recomendou que ele não saísse de casa. E aí, de última hora, assim, quem apresentou o programa? Eu. Apresentei o programa inteiro no lugar do Fatioli. Se eu tremi, qualquer coisa foi o ar-condicionado do estúdio, qualquer coisa. E não foi pro ar ainda porque, para não dar problema com a Ancine, né, já nem colocaram o programa no ar porque já estava nesse negócio da quarentena. Então, assim, é uma experiência, cara, é uma experiência legal. Acho que é muito bacana isso. Agora, o programa tem a questão do pagode, né, de humor, de samba, mas você sempre foi ligado à cultura do samba em si? Sim, cara, sim. É engraçado que dentro de casa, quando eu era criança, eu não era de rolar samba dentro de casa. Minha família, porque eu fui criado mais com a minha família por parte de mãe, não teve essa coisa de samba, churrasco, samba no quintal, entendeu? Então eu não cresci escutando muito samba. Mas quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu comecei a me interessar mais, até pelos amigos escutarem e tal, e ver aquela coisa. Eu nunca fui o cara de ir pela massa, entendeu? Ó, todo mundo tá ouvindo Wesley Safadão, eu vou lá. Eu nunca fui assim. Eu até ficava mais crítico se eu visse que todo mundo conhecia uma coisa que eu ainda não conhecia, eu ficava mais crítico ainda para saber, será que é bom mesmo? Vamos ver mesmo, todo mundo... Então eu sou meio assim. E aí eu meio tarde assim na vida, eu comecei a curtir bastante, principalmente o pagode 90, eu gosto bastante. Cheguei até a montar um canal no YouTube Pô, que legal. sobre isso. Entrevistei. Tive a oportunidade de entrevistar Reinaldo, final do Reinaldo, rei, né? Príncipe do Pagode, Salgadinho, Netinho de Paula, Bira do Cavaco. Entrevistei um pessoal bacana aí por esse canal também, quem quiser, quem gosta de pagode aí, tem lá, Pagode no Papo, tá no YouTube lá. As entrevistas legais lá. Tá meio abandonado. Tem algumas pessoas que eu tenho muitos amigos do ramo que falam, volta, vamos ver também, né? Que é muita coisa. Agora, como é que você está se virando aí na pandemia? O programa está suspenso, não dá também para fazer as atividades em empresas com o senhor Marmita. Como é que você está lidando com isso? Então, cara, eu tenho um trabalho paralelo que é criação de publicidade, de arte para publicidade, né? Eu, na verdade, assim, comecei a trabalhar com isso, comecei a me interessar por isso, sempre gostei de computador. Eu sempre amei computador.
sei se você lembra das videolocadoras, lógico que Porra, não, lembra loja. das E em videolocadoras? várias, cara. Tinha carteirinha de várias. Né? Alugava na sexta, podia entregar na segunda, Tem que cara, rebobinar. muito bom. Tinha que rebobinar se não pagava multa, era demais. E eu lembro que criança eu ia eu ia lá para alugar, né, com a minha mãe e tal. E eu via a mulher cadastrando a fita que a gente estava alugando, cadastrava no computador, eu ficava fascinado pela habilidade dela digitar É, rápido, pelo computador, por pegar um mouse, pegar uma setinha e apertar um botãozinho. E, sabe, cara, eu ficava fascinado por isso. Então, o computador sempre foi uma paixão que eu tive desde a minha infância, até poder ter acesso, né, a um computador. E aí, site, por exemplo, adorava. Meu sonho era poder criar um site. Eu olhava uma foto minha digitalizada que eu pudesse colocar num site. legal. Sabe que eu já trabalhava com teatro, então eu sempre quis criar um site para mim, alguma coisa para me divulgar. Era um barato. E aí, com esse negócio do design, de criar design, eu aprendi a criar flyer, publicidade. Lembro até uma peça de teatro que eu fiz em 2014, 2004. Eu fiz uma peça de teatro. A gente foi lá no centro para um cara fazer uma arte no computador. A arte não ficou do jeito que os caras queriam. Depois a gente foi para minha casa, eu cheguei no computador, falei, vou tentar fazer aqui. Os caras quase me bateram, porque falaram, meu, eu não acredito que você chegou no que a gente queria. Eu cheguei justamente na ideia que o cara que trabalhava com isso lá no centro de São Paulo não tinha chegado. Então, a partir daí, comecei a fazer. E desde 2017, eu comecei a atender casas de show com arte de flyer para show. E um foi indicando para o outro, indicando para o outro, indicando para o outro, e sem fazer um único anúncio, sem colocar o meu telefone nos flyers. Chegou uma hora que eu estava até com a responsabilidade de uma agência pequena. Pô, que legal. Né? E isso daí foi meio. Aí as palestras, que foram meu trabalho principal durante quase 6 anos, né? O seu Marmita, no caso, foram 11 estados do Brasil, empresas como Pernambucanas, Metrô de São Paulo, Friboi, que é a JBS, Odebrecht, Vic Bold, falei Pernambucanas, falei Eletrobras, Só Petrobras, top, pô. infelizmente, não teve só top, né? Teve também o outro lado, né? Mas assim, citando as principais aqui que o pessoal conhece. Então, depois disso, eu achei que eu estava muito. É aquela coisa de você querer mudar, que eu já não conseguia mais pensar na minha vida pessoal, estava muito por aí. E outra, artisticamente falando também, eu fiz muita coisa que ninguém viu, que foi muito maravilhoso dentro de empresa. Você pegar uma plateia de 800 pessoas ali, falar de saúde, falar às vezes de AIDS, você falar de AIDS e fazer o pessoal rir e entender Tem que daquilo, ser bom. dentro de uma certa ignorância do seu Marmita em falar do caso, entendeu? De uma certa inocência, né? Nem ignorância. É uma inocência que eu coloquei no personagem ao abordar o tema. Então, uma coisa séria que eu conseguia fazer. Aí depois eu acabei saindo, aí comecei a atender, como eu falei, né? Com arte e design, até vir essa pandemia aí. E agora que tive um baque, né? E Sim. agora, vamos dizer assim, eu atendia casas de show, né? Eu fazia publicidade para casas de show. Não é só casas de show que precisa de publicidade. Então, eu não deixei de fazer aquilo, mas agora só mirei o foco da lanterna para outras pessoas. Alguns clientes que eram casas de show viraram comida delivery, entendeu? Consegui manter. Outros tiveram que abaixar as portas e eu acabei perdendo. Outros também migraram para outro designer, no caso. Então, a gente Sim, vai se reinventando, claro. né? Agora, quem está acompanhando aí, se interessar pelo seu trabalho, qual que é o contato aí? É o meu WhatsApp 99110 3954. 99110 3954. Danilo, para quem está de fora, quando vê um programa de televisão, sem ser o apresentador ou o cantor que você gosta, que está lá no programa, que te chama a atenção, o que chama muita atenção são as meninas que vão lá nesses programas de televisão. Como que é o bastidor disso aí? Elas são legais, não são? São chatinhas? Só dão um sorriso lá quando está na frente da câmera? Como que é isso?
Não é possível. O que você fez? Uma consulta espiritual para me perguntar isso? Você fala do elenco do Isso, programa, dos os que programas. estão ali, eu vi você entrevistando algumas ali e tal, como que é? Rola paquera? Ah, tá, Não. não. Não, do nosso programa lá, apesar de eu não ter contato com nenhuma delas, imagina, são garotas humildes, são meninas muito legais. Né? Não acontece, é que eu tive, né, em televisão, em emissoras grandes aí, passei por lá, você sabe disso. E lá a coisa é diferente, por isso que eu dei É, risada, né? Tive na Eliana, tive em alguns lugares aí, tive, enfim. E lá é bem diferente, né? Lá o nariz é mais empinado. Por isso que eu dei risada. Mas na Rede Brasil lá, o nosso elenco lá, o pessoal é demais, não tenho o que falar, não. bacana. Você que está chegando agora, estou conversando aí com o Danilo Teixeira, o cara é radialista, é ator, é palestrante, é do mundo das artes, agora está aí com a questão do marketing digital. E na Rádio Palermo também, você que está chegando, radiopalermo.com.br, Danilo Teixeira, que também é radialista, durante muito tempo apresentou o programa em algumas emissoras aqui na cidade de São Paulo. Se eu fosse fazer um balanço desde quando você começou lá com teatro, passando pelo humor, como é que você analisaria essa sua trajetória profissional? Eu acho que, assim, eu academicamente falando, eu não conquistei nada. Eu não conquistei diplomas, né? Eu acho que fazendo esse balanço, eu acho que eu poderia ter buscado um conhecimento teórico de muita coisa. Eu fui muito na prática, né? Eu comecei a trabalhar de palhaço, a gente fazia 4 shows por dia, que era até a marca Telec Teco, uma dupla de palhaços que existe até hoje, mas hoje tem outra coisa, né? Mas na época eu fui um dos primeiros, lá do primeiro time que tinha de telecos, era um time de telecos que começou em 2003, e ali eu comecei a fazer show dentro de escolas, você pegando uma piada que estava escrito num papel e tendo que fazer aquilo para a criança, você tendo que ter expressão corporal, para criança não é só o que você fala é engraçado, a sua, não acho que para geral, mas para criança ainda mais, a sua reação é engraçado. Então a gente aprendeu expressões, né? Foi aí que eu aprendi aquela coisa do, eu acho que tudo vem daí. Seu marmita vem de uma coisa circense, se você for olhar Uhum. bem, e enfim. E aí depois veio o teatro de bonecos, veio então nessa coisa do comercial, da arte comercial. Eu acho que eu deixei muito de apostar em coisas grandes. É só esse balanço que eu faço. Mas são 21 anos, né? São 21 anos de trajetória, desde os meus 12 anos de idade, em que eu fiz bastante coisa, mas nada assim tão expressivo, né? Que pudesse marcar o meu rosto para as pessoas, né? Mas eu acho que a gente tá aí, tá construindo, tá na batalha. É esse balanço que eu posso dizer. Eu acho que a experiência ela é tudo. Hoje, eu não ensaio nada. Se a gente estava na Rede Brasil, vai fazer do lado do Fatioli. Acho que isso não é a bagagem, se não é tudo isso aí que eu passei, eu não ia pegar o microfone e fazer Sim, lá, é verdade. entendeu? E eu acho que é aí que é a importância de você olhar para trás e falou, olha os tombos aí, né? Olha aquela piada que eu contei num palco e ninguém riu, olha tudo isso, né? Tudo isso serviu hoje para eu saber o que eu falo quando eu estou com o microfone na mão. É um exemplo. Qual piada que você contaria agora aí pra gente, que é bacana? Vou te dar um tempo para pensar aí, enquanto isso eu vou falando o nome do pessoal que está escrevendo aqui, ó. O Antônio Carlos Starquini, muito agradável, parabéns. Viviane está entrando aqui, também está com a gente. Novitar Revista, Editora Perse. Sandro Chay também está acompanhando. Weber Queiroz, obrigado aí também pela audiência. Muito bom saber que vocês estão todos aqui. Minto Dias também está com a gente. Muita gente entrando aí para conhecer o Danilo Teixeira. Te dei o tempo aí para contar uma piada para a gente, ver o grau do seu humor aqui no Instagram. Não, cara, mas posso falar uma coisa para você? Minhas piadas, se eu for falar de piada, eu vou falar de seu
marmita, né? Porque eu sou muito espontâneo, enquanto Ó, Danilo, ó, eu sou PH. muito. Olha o Pedro aí, ó. Cuidado com a piada, hein, Danilo? Pedro é. Então, assim, eu sou muito espontâneo. Então, esse negócio de contar piada eu contava mais como o seu Marmita. E o seu Marmita, ele tinha a coisa da interpretação dele, aquela coisa do momento, aquela coisa de tocou no assunto de filho no meio da palestra, ele tinha uma piada de filho para falar. Então, eu acho mais ou menos que piada é assim. Mas eu tenho uma piada que eu particularmente acho muito engraçado do seu Marmita. Eu não vou contar como ele, que é um pouco difícil aqui sem caracterização, senão o pessoal não vai entender. Tá. Mas assim, ele conta que ele, ele conta que ele foi consultar o salário dele no banco e caiu R$ 500 a mais, né, do salário. E ele, pô, era véspera de feriado, ele não avisou ninguém, foi lá, pegou e gastou R$ 500 a mais. Aí, no outro mês, ele foi consultar o pagamento e caiu R$ 500 a menos. Aí ele foi reclamar com o patrão. Aí ele chegou lá pro patrão e falou assim: por que caiu R$ 500 a menos no meu salário? Aí o patrão falou assim: engraçado, né, seu Marmita? Mês passado caiu R$ 500 a mais e você não falou nada. Ele falou: o primeiro erro a gente tolera, o segundo fica difícil. E essa é uma piada que eu gosto muito e contei no Brasil inteiro. E as pessoas gostaram muito. Mas você vê, a questão do clima, Sim, da coisa. tem a questão da caracterização que também é importante nesse cenário. Silviquinha Muda tudo. 2 também entrando aqui com a gente. Agora, você criou o seu Marmita, teve alguém que te espelhou e falou, pô, esse cara aqui daria um personagem. Teve alguém próximo assim que fez com que você criasse o seu Marmita? O engraçado é que o seu Marmita nunca foi um personagem que eu sentei e falei, vou criar um faxineiro que fala assim, que usa assim. Como eu te falei, tinha uma vassoura no palco, eu falei, vai ser faxineiro. Um dia eu tive que entrar em cena com a minha bolsa, porque não tinha onde deixar, então eu tive que entrar em cena com ela. Quando eu entrei, o ator que estava em cena perguntou: o que é isso aí? Eu falei, é minha marmita. O personagem ficou com o É, apelido. Então, uma coisa, um personagem que foi construído com o tempo, né? Mas assim, de início, a primeira coisa que eu coloquei nele foi um jeito meio de língua presa de falar, né? Aquela coisa da língua presa, aquele negócio, com a voz meio rosinha, aquela coisa da língua presa. Porque como eu venho de periferia, eu percebo às vezes o problema de dicção que algumas pessoas têm na periferia. Então, a primeira coisa que me inspirou a fazer o seu Marmita é o típico malandro da voz fina de periferia. Eu ainda preciso trabalhar isso nele, eu nunca consegui colocar muita gíria nele é. porque ele acabou tomando o outro lado, né? Vai fazendo a apresentação, você fala de um jeito, o pessoal ri, você mantém aquilo. Mas nunca teve essa coisa de me inspirar em uma pessoa, assim. Eu, eu, eu acho que eu me inspiro mais no tempo de grandes comediantes que um dia eu admirei, assim, que eu admiro até Quem que hoje. são? É mais no tempo. Olha, Tom Cavalcante foi um cara que fez muita coisa boa. Eu falo assim, da minha geração, né? Porque eu não peguei coisas mais antigas aí. Salve Danilo, meu amigo Kleber, desde o grupo Toque Divinal, sucesso do pagode. Um grande Valeu pela abraço aí. presença, meu irmão. Da hora, da Valeu, hora. Kleber. Seja bem-vindo. E o Tiririca também é um cara que eu acho demais. Eu acho que o circo ele traz muita coisa da comédia por conta disso. Eu tive a oportunidade de atuar comédia para a câmera, né, e para o público. Hum, E para o público, para a câmera você faz aqui, depois você vai saber se foi, se deu certo, se alguém gostou ou odiou. O público está fazendo aquilo, está vendo na cara do público. Então, eu acho que é bem diferente. E eu acho que o Tiririca, ele foi um cara que conseguiu sair da coisa do público, sim. foi para, sabe, para a televisão e manteve a mesma coisa. E são esses caras aí, o Chico Anísio também, não posso deixar de citar, o Roberto Gomes Bolonhos, que foi o Chaves, né? Esse cara, ele é um grande exemplo para mim, por ter conhecido um pouco mais da vida dele, não por aquilo que a gente vê em SBT e tal, do Chaves, mas pela vida dele, por tudo aquilo que ele fez, é um gênio também. Eu acho que tudo isso aí acaba sendo exemplo para mim. Agora no programa lá com o Fatioli, é Rede Brasil, né? De televisão. É. Vocês gravam direto ou vai pausando, gravando aos poucos? Como que é isso? Olha, a ideia lá é fazer direto, como se fosse ao vivo. É claro que assim, depois da gravação do nosso programa, se não me engano, tem a Nani Venâncio.
que faz o dela. Ou é ela ou é o EV Sobral, não sei. Agora não lembro quem fazia. Tá vendo? Tá a quarentena já fazendo perder a memória. Então, assim, a ideia é não parar, por conta do calor do programa, Sim. por conta do... O Fatioli é bom de improviso, o grupo que está tocando é bom. As meninas que estão lá sambando, elas já sabem a parte delas, não tem o que errar. Eles ali, eles confiam também que eu não vou deixar buraco. Jogou para mim e vou, tal, joguei pro Fatioli de novo. Então, assim, o programa ele é gravado direto. Eu lembro da primeira gravação que só teve uma pause por minha causa. Olha que responsa, né? É. Mas porque... porque quando ele jogou para mim, eu tenho um câmera lá, que eu esqueci o nome dele agora, acho que é o Rony, que ele era o câmera responsável por mim, né? A gente tinha grua, tinha tudo, mas aquele câmera, quando jogasse para mim, era ele que tinha que estar mirado em mim. E eu comecei a falar e não estava mirado em mim a câmera dele, olhando para ele. E aí eu falei, peraí, gente, é para continuar falando? E aí eu tive que parar a gravação, mas a gente sempre faz direto, como se fosse ao vivo mesmo. Poderia ser ao vivo de boa o programa que... Cara, uma das coisas mais foda no rádio é quando você entrevista alguém e você está esperando que ela tenha ali um conteúdo, e aí você faz uma pergunta. Vou citar aqui um exemplo que aconteceu comigo, uma Bienal Internacional do Livro, que a rádio estava lá com o estúdio, entrevistando os escritores, escritoras, pessoal de editora e tal. E aí tinha um cara com um livro, o primeiro lançamento dele, e aí veio o produtor, você pode entrevistar ele, o livro é bacana, conta isso. O produtor falou mais do que o autor. Aí quando chegou na hora da entrevista, que estava ao vivo, apresentei o cara e tal, aí eu perguntei, né, pô, conta um pouco do livro e tal. Ele fala lá, não lembro o tema, mas supondo, do assassinato da fulana de tal. O cara só falou assim, sim, não. Então, na TV, você já pegou alguém assim, falando, na hora que você está lá na interação com o Fatioli entrevistando alguém, o cara monossilábico? Olha, nesse caso, se um cara for assim, para mim é até bom. É. Entendeu? Porque sobra mais tempo para eu chamar outra pessoa. Se o cara for assim, lá na Rede Brasil não tem problema. O problema é quando o cara é gancho para você, quando você precisa do cara. Que nem se você está na rádio, só você e o cara, pô, aí não tem jeito, né, meu amigo? Um dos caras que, independente de qualquer coisa, eu acho ele demais, é um dos caras do humor também, que eu esqueci de falar, mas ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. É o Fábio Porchat. Sim. Que eu não conheço pessoalmente, mas eu acho ele um gênio e ele faz as coisas sem pudor mesmo e nem, não recrimino, não julgo, mas ele eu acho muito inteligente. E ele falou que tem isso, que às vezes no programa dele passavam para a produção, falavam antes com o cara, não, que eu tenho uma história que eu fui pescar e o barco virou, não sei o que, ele fala isso. Aí chegava lá na hora, ele, aí, você gosta de pescar? O cara, gosto. Tá, mas aí, tem alguma história? Não, de boa. Ué, mas um dia o barco não virou, ele... virou, mas aí a gente saiu da água, sabe? E aí você falou isso, eu lembrei disso, dele falando isso. Então, em relação à TV lá, não tem problema. E em relação até ao programa do Bagunça Organizada também não. Né? Eu acho que uma das coisas, um dos maiores privilégios que a gente tinha lá, o Pedro acho que pode me confirmar isso, é que a gente não tinha preocupação com postura, sabe? Com ética. Se alguma coisa desse errado, se tropeçasse, se desse uma falha no áudio, a gente voltasse, a gente podia brincar à vontade com isso. Eu acho que é por isso que um dos rótulos que as pessoas falam, é o ator. Tem um amigo meu que às vezes, hoje não por causa de quarentena, mas em festa falava muito, esse cara é ator, que não sei o quê. Isso me incomoda um pouco, porque o ator ele tem uma disciplina muito maior. Ele tem um diretor ali que pode falar corta a qualquer momento. E eu não sei se eu consigo atuar à vontade, sabendo que um cara pode me interromper a qualquer momento porque alguma coisa não tá boa. Por isso que hoje eu tenho DRT de ator, tudo em carteira de trabalho, mas eu não... Que a única coisa que eu posso falar é que eu tenho registro. Mas eu não sei se eu seria ator mesmo. Acho que é muita responsabilidade por conta dessas coisas aí. Se você tá ali uma coisa muito certinha, um programa que é um programa sério de entrevista, e o cara faz aí isso. Quebra. O PH... Te desconcertou, cara. PH tá falando. O Pedro tá dizendo aqui, ó. O Pedro tá dizendo aqui, ó, me confirmando o que eu falei. Quanto pior ficava, melhor ainda.
Mas é que esse estilo de programa, né, que calha bem no FM, para quem está de fora, acha que realmente é uma zona geral, né, que não tem ali um roteirinho que vocês estão seguindo, ou que não tem nada que seja pré-estabelecido, por mais que tenha a questão do improviso. Vocês chegavam a colocar o ouvinte no ar e algum ouvinte falou qualquer besteira nesse sentido? Não, uma das características, até não foi por falta de vontade nossa. A gente passou por várias rádios justamente por isso, porque a gente queria uma estrutura para isso, para poder atender o ouvinte, para fazer as coisas. A gente tentou fazer isso na primeira rádio, não dava certo, não dava. Tecnicamente falando, vou nem falar, mas a rádio, né? Como eu já falei, mas não vou falar de novo aqui. Mas hoje a rádio está até melhor estruturalmente. Mas a gente passou uns perrengues lá, que a gente chegou querendo fazer o programa de um jeito e não conseguimos. Uma vez só que a gente colocou um ouvinte no ar, mas a gente ligou para ela porque era um desses dias que faltava 40 minutos para acabar o programa e a gente não tinha conteúdo, e ela colocou, hoje, eu acho que, não sei se ela colocou, acho que ela colocou, hoje é meu aniversário, liga para mim, alguma coisa assim. Aí eu lembro disso, deve estar até na página lá, cortado, né? Eu até falei assim, gente, será que é uma boa ideia ligar pro ouvinte no nível desse programa que é e tal? E aí eles falaram, vamos ligar, e ligaram. E aí o Moab brincou lá com ela e tudo, mas foi a única vez que a gente falou, acho que com ouvinte no ar, que eu me lembro. Eu tenho boas histórias disso, viu, cara? Não comigo, mas com outros amigos comunicadores que sofreram aí com ouvintes fazendo. Ô, Neide Gildo Reis está aqui com a gente. Pode fazer pergunta, Neide. Rosana Miranda também entrando. Um abraço, Rosana. Saudade lá do Caibar, do Chico Xavier. Ricardo Campos, ator, também está aqui com a gente. JC Palermo. Meu amigo, esse é meu amigo. Ó, esse cara aí, Ricardo Campos, ele foi o primeiro cara que me deu a oportunidade de fazer uma comédia. Olha aí, que legal. Porque quando eu entrei no teatro, eu acho que eu tinha cara tinha cara de, sei lá, de drama. Então, assim, eu fazia drama. A primeira peça que eu fiz era um velório, eu era o filho do defunto, sabe? Pela cara que eu tinha de sofrer. E eu sonhava já em fazer comédia, eu queria fazer comédia. E aí teve um festival entre os alunos, as regras desse festival. Você inscrevia a sua peça, escolhia o elenco. Cada ator do elenco, ele tinha direito a escolher, estar em 3 peças. Eu estava em 2 peças, como eu era novato no teatro, não conhecia ninguém. Todo mundo achava que eu só sabia fazer drama. E nem drama eu sabia fazer. Aí ele chegou para mim e falou assim... Ele chegou para mim no corredor, ele sempre muito sociável, um cara humilde pra caramba, até hoje. Ele chegou para mim e falou, menino, tinha 13 anos de idade eu tinha, ele falou, você tá em quantas peças? Eu falei, tô em 2. Ele falou, quer fazer a minha? É uma comédia. Eu nem quis saber que peça, eu falei, quero. Eu tava louco para fazer a comédia. Aí foi até engraçado, que eu falei, beleza, me passa o roteiro, que eu já vou. Ele falou, não tem roteiro. Eu falei, como? É improviso? Ele falou, eu vou explicar a ordem das situações e a gente vai fazer de improviso. Essa peça só não ganhou o festival porque o limite era 8 minutos. Mas vários ganharam prêmios nessa peça. Eu ganhei, inclusive, como 3º melhor ator do festival. Que legal, pô. O primeiro festival que eu participei na minha vida através dessa peça. Era uma comédia sensacional que até hoje, um dia eu quero pegar ele pra gente reescrever, né? Mudar muita coisa, mas reescrever e gravar isso, fazer alguma coisa, porque era uma comédia bem bacana que me deu. Aí, a partir daí, eu só era chamado para comédia. Inclusive, ele mesmo fala para mim, um dia eu vou pegar para te dirigir num drama, quero ver você. Eu já falei para ele, não, meu negócio é comédia, eu gosto da comédia. Tenho muito que aprender ainda com a comédia. JC Palermo está aqui. Vamos fazer live também, JC. Vamos fazer aí sobre as suas obras, seu trabalho bacana. O Anderson do Cowork São Forças também está aqui com a gente. Um abraço para você aí, Anderson. Tá voltando, né, com as atividades aí, né, no Cowork, né, com novos protocolos. Manda informações aí pra gente. Inclusive, Cláudio, fala. Esse Ricardo Campos aí, eu tô tomando a liberdade de falar, é um cara bom pra você fazer a entrevista. Vamos fazer, esse cara então. já fez vários filmes, ele tem muita coisa para contar. Esse cara, eu tenho 21 anos de carreira, ele tem bem mais e muito mais experiência. É um cara que chegou durante muitos anos, todo final de semana tá em cartaz com peça infantil. Que legal. É um cara muito bom que eu indico. Eu indico porque eu sou fã desse cara. Legal, Ricardo, vou entrar em contato com você. Neide Gil dos Reis está falando aqui sobre
a questão de stand-up, né? Você chegou a fazer stand-up? Eu fiz 2 vezes. 2 vezes. O Seu Marmita, apesar de eu ter criado piadas de improviso em cena, É. né? Então você tá ali, você tá fazendo a cena, tal, de repente você vai e você lança um improviso, aquela coisa maravilhosa que todo mundo, o Ricardo Campos falou que tem medo de entrevista. Mentira. Trabalhou na TV a cabo em programa de entrevista, editor, câmera. O cara é. O Pedro eu também recomendo uma entrevista, só que o Pedro tem que fazer 3 da manhã, por precaução. Que é só besteira. Então é o seguinte, o que a gente estava falando mesmo? Do stand-up, você ia falar do Sr. Marmita. Ah, sim. Então, o Sr. Marmita, eu pegava a piada e fazia. Aí, entre essas piadas de improviso, eu comecei a criar as minhas. Fazia também. O stand-up, ele exige que você crie a sua piada. E eu sempre fui muito inseguro com isso. Então, minha graça é muito mais de improviso. Mas, assim, eu sou... E com essa coisa do stand-up, que eu já deveria ter me jogado isso há muito tempo, de vez mesmo, eu fiz 2 vezes e essas 2 vezes até deram certo. Eu tava até meio que... Sabe aquela coisa do Kiko, que se prepara para coisa? Eu tava meio assim já para me preparar para começar a fazer algumas coisas até que veio a pandemia. Agora, quem que é mais pegador, você ou PH? Pegador de quê? Pegador de quê? Quem tem mais fã? Cara, eu não sei, sinceramente. Eu acho que é ele. Eu não sei, não. Eu não sei. Sinceramente, eu Pô, não o cara sei. tá na TV, lá com o Faccioli e tal. Ah, tem as engraçadinhas, né? Eu tenho meu relacionamento sem exposição, Tá. né? E ela é ciumenta pra caramba e tal. Infelizmente. Você tá sozinho aí, né? E eu procuro. Você tá Oi? sozinho, ela não ouviu a pergunta. Não, como assim? Não entendi. Você tá sozinho aí, ela não ouviu a pergunta. Ah, sim, não, mas ela vai assistir. Sei lá se ela vai assistir. Eu tenho que mencionar isso. Né? Gente, edita. Eu não coloco relacionamento em Facebook, nada dessas coisas aí. Porque, sei lá, acho que não tem necessidade de ficar expondo e não sei pra quê também, né? Então, eu mantenho bem off essa parte aí. E a gente tá 2 anos já e Que estamos legal. tranquilos nós dois. Porque quando eu viajava com o Seu Marmita, não dava, eu só me apaixonava, mas não tinha tempo de sair com as meninas. Entendeu? Muito trampo. Eu sou um cara que... Muito trampo. Porque você tá ali fazendo, você tá fazendo ali, a menina tá sorrindo pra você. E sorriso de mulher é uma das coisas mais lindas que eu acho na minha vida. Então, mas eu não tinha tempo de namorar. Né? Então agora, conseguindo ficar mais fixado em um lugar, mas estamos aí, 2 anos juntos. Danilo, quando voltar, o pessoal brinca, voltar ao novo normal, que aí vai voltar teatro, vai voltar o programa de TV, quais que são suas metas aí, seu planejamento para daqui para frente? São vários. Eu tenho minha página na região de Itaquera, Coab 2 ativa, que eu quero começar a produzir conteúdo, assim como a gente já produzia, né, lives com sorteio. A gente tem alguns projetos, chama Coab 2 ativa, estamos rumo a 60 mil seguidores. Poxa, bastante. E também é uma das minhas apostas. O Bagunça Organizada, que está passando por uma fase de trocar de nome, né, porque existe um outro programa de rádio com esse nome, eu acho que chegou depois que o nosso, porém a gente não quer nem brigar pelo nome, existem várias questões. E até a gente quis uma coisa mais direta e ficou agora Vai Dar Bagunça. Então quem chegar até na página lá vai ver que mudou para o nome Vai Dar Bagunça e a gente vai entrar num novo projeto com parcerias. Estou no ramo de marketing digital, no ramo de produzir, né, juntamente com o Moab, que é do Bagunça Organizada, a gente, que vai dar bagunça, que a gente produziu, tá até no ar, no Bom Dia Suzano. Se você colocar Bom Dia Suzano, é um supermercado lá de Suzano, colocaram no ar hoje um comercial que a gente fez de Arraiá. Olá, velho. Então eu estou nessa aí, na produção audiovisual, que é um negócio também, edição de vídeo, que é um negócio que eu faço aí há 15 anos e eu gosto também bastante. Deixa o seu zap de novo aí para o seu trabalho, o pessoal conhecer.
99110-3954. 99110-3954. É isso aí. A gente está no finalzinho da live, foi bacana o papo. Nossa, nem vi. Boa, né? O pessoal participando também. E gratidão aí por ter aceitado. Eu só percebi por conta do meu nervo ciático. Tá doendo, né? Ele que me avisou. Tá dando uma hora, valeu. E gratidão aí, sucesso cada vez mais. E o que precisar aí, conte comigo aqui. Eu que agradeço imensamente. Primeira oportunidade que você me deu de ir lá no Manhã Maior. Manhã Boa Nova. Manhã Boa Nova. Manhã Boa Nova, que tem um Manhã Maior também, de alguma emissora aí, né? Lá eu fui no Manhã Boa Nova, aquela oportunidade lá foi muito legal. Quero até pegar e repostar esse vídeo de novo para o pessoal das redes sociais. E quero agradecer também essa oportunidade aqui de estar batendo um papo com você, pô. Ser escolhido para bater um papo com você, para mim, é um privilégio. E é um cara que, como você mesmo falou, eu fui lá fazer um trabalho com a nossa amiga Fernanda Fernandes, e você estava lá, né, fazendo o curso com ela e tudo mais, e a partir dali eu vi um grande profissional, e aí comecei a ver o seu trabalho lá dentro da rádio e tudo mais, e a gente mantém esse laço até hoje. E eu falo a mesma coisa para você, o que precisar. Legal. Pô, agora que o Eduardo Atim entrou, pô, que honra, hein? Atim Espirro, valeu aí, Eduardo. Finalzinho. Ô, grande Eduardo, tive a honra de conhecer também, meu amigo. Fabrício também tá aí, meu grande amigo também da Fabri Festa. Legal, tá, galera? Valeu. Valeu, cara, um grande abraço aí, se cuida aí na quarentena, a gente vai se falando. Valeu, muito obrigado, agradeço. Se cuide, não só você, com todos que estão assistindo aí. Valeu, gente, obrigado. Esse foi o grande Danilo Teixeira aqui. E procura ele nas redes sociais. Vocês vão curtir aí o trabalho dele. Ricardo Campos, vamos conversar aí para a gente fazer a entrevista também. Eduardo Atim, vamos fazer. Neide Gil, vamos fazer também uma live aqui pelo Instagram. Daqui a pouquinho eu estou de volta, vou falar com a Aline Varela com constelação familiar. Daqui uns 7 minutinhos. E à noite, 22 horas, Ana Cláudia Facim. A gente vai falar sobre um dos grandes vultos aqui da sede de São Paulo, uma grande mulher chamada Anália Franco. O pessoal só conhece o nome do shopping e do bairro, mas ela tem uma vida e obra fantástica aqui na cidade de São Paulo, às 22 horas, e daqui a pouco eu vou falar com constelação familiar com a Aline Varela, que é terapeuta. Um grande abraço, vamos que vamos.